quiser subir só um pouquinho. São qualidades e eficácia da prece, o que é a prece e maneira de orar, né? Então, são todos pequenos... Tá certinho, Mari, tá aparecendo ali, ó. Já tá, o pessoal tá vendo. Só tirar a carta da... Então, são todos tópicos desse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai conversar hoje. Pode passar a próxima? Esse aqui é um trecho do Evangelho, começando com essa história aqui, né? Tem como subir só um pouquinho, que eu não estou enxergando aqui o início? Abaixa. Isso. Assim? Isso. E começa assim, né? E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, nós temos aqui 2 exemplos de orações, né? Um do fariseu, em que ele ora numa forma assim, que ele se compara com o próximo, e diz assim, né? Graças a Deus que eu sou melhor do que essas pessoas. Jejuo 2 vezes, dou dízimos, né? Então, o que é que Jesus estava querendo mostrar nessa parábola? Que o primeiro, o fariseu, a forma como ele está orando é meio legalista, né? Ele está dizendo assim, olha, eu faço tudo que é necessário, dou dízimo, né? Jejuo, então eu estou seguindo as regras e eu me sinto superior às pessoas que, graças a Deus, eu não sou como elas, né? Então, nessa primeira oração, esse fariseu está demonstrando aí que ele não está entendendo muito bem como é se comunicar com Deus, né? Ele está meio que fazendo um marketing dele mesmo. Graças a Deus que eu sou tão bom, né? Veja tudo de bom que eu faço. E eu não sou como esse publicano, né? E o publicano, que eu acredito que era talvez um romano, não tenho certeza, depois eu checo, mas o fariseu, né, sendo um judeu, eles tinham problemas com os romanos. Então, o publicano, a oração dele é bem diferente, né? Ele diz assim, Deus tem misericórdia de mim, né? E aí, ele não consegue nem levantar os olhos, que é porque ele se considera pecador. E Jesus diz no final, pode passar um pouquinho mais? Que este que desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Então, ele está mostrando aí 2 versões de como a gente, às vezes, conversa com Deus, uma da forma como não deveria ser feito e uma da forma como deveria ser feito. E que o publicano, que o fariseu tanto desrespeitou ali, na verdade, foi o que, vamos dizer, a sua prece foi a que realmente emanou e fez diferença, né? E não a dele, que foi uma prece mais voltada para si próprio. Então, em várias passagens do Evangelho, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, ele pede para a gente não se expor, mas sim fazer em segredo, né? De forma secreta. Ou seja, de forma que não seja para demonstrar para os outros que eu estou orando, né? Para justificar para os outros as minhas atitudes. Ele também diz que não precisa orar muito em termos de quantidade, porque não é o número de palavras que vão fazer com que sejamos escutados. Mas é a sinceridade dessas palavras, é a sinceridade da sua oração, né? Do que está saindo de você. Quando for orar, veja se antes não tem alguém com você, com quem você se precise se reconciliar também, né? Então,
é uma fase aí, eu acho que esse momento a gente ainda está trabalhando para sermos pessoas que antes de orarmos a gente tenta resolver todas as desavenças antes de chegar ao templo, né? Que tem outra parábola dessa. Então, tente chegar à oração com o coração puro, ou seja, sem mágoas de outras pessoas, né? Sem problemas, tentando resolver o máximo possível os relacionamentos que você tem. E, por último, orar com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examine teus defeitos e não as suas qualidades. E se você se comparar a alguém, procure em ti o que há de mal. Então, essa oração, né, ela tem que vir de um lugar de humildade, não de você se exaltar a Deus, né? De humildade no sentido de que a gente sabe muito pouco sobre nós mesmos, a gente sabe muito pouco sobre a nossa realidade, a gente só conhece o presente, né? Então, ter essa abertura no nosso relacionamento com o divino e esse entendimento que a gente carrega ainda muita coisa que a gente precisa resolver dentro da gente, né? E a oração, ela vai permitir que a gente consiga, aos poucos, ir meio que desmanchando o próprio véu que a gente tem da gente mesmo, né? As nossas próprias desentendimentos sobre nós mesmos, que a gente tende a ser muito caridoso com a gente e muito cruel com o outro, né? Eu errei, mas é porque eu sou humano, né? Mas se o outro errar, eu caio em cima. Então, assim, a gente fazer um pouco do oposto, dizer, eita, eu errei porque eu tenho essa falha e eu preciso trabalhar essa falha. E através da oração a gente pode pedir a Deus que abra pra gente, né? Pra gente perceber onde é que estão essas falhas e trabalhar nelas. Então, a eficácia da prece. Eu coloquei aqui alguns exemplos, interpretações do capítulo, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que dizem assim, Deus sabe de tudo, então eu não preciso orar. Para que eu vou orar se Deus sabe de tudo, conhece tudo que eu preciso, Ele sabe das minhas necessidades, então eu não tenho necessidade de oração. Então, algumas pessoas que pensam assim. E também pensam, se o universo tem leis eternas, a minha prece ou a minha vontade não vão fazer diferença, né? Que adianta eu orar se existem leis que já estão colocadas? Então, algumas pessoas, elas vão questionar a eficácia da prece com essa falta de má interpretação, né, do que significa as leis eternas, ou a má interpretação do que significa o relacionamento com Deus, né? E essa má interpretação vem de um entendimento errôneo do que é a vida, né? São pessoas que acham que porque Deus sabe tudo, é como se nós fôssemos robôs fadados a seguir regras e fadados a seguir um caminho que a gente não escolhe, né? Então, o que Kardec ensina? Essas duas formas de pensar, elas estão equivocadas, porque nós não estamos submetidos à fatalidade, ou seja, a um destino sem decisão própria, né? A gente tem um livre-arbítrio. Se você pensa dessa forma, esse tipo de pensamento demonstra que você não entende o que é o livre-arbítrio, né? Que isso infringe o livre-arbítrio. Achar que eu não vou orar porque não adianta, porque as leis de Deus são eternas e Deus sabe de tudo, então não vai fazer diferença, é você achar que você é um robô no universo que não tem poder de decisão, que não é real, né? Dessas leis aí divinas é o livre-arbítrio. Nós temos poder de decisão sobre nossa vida. E aí ele coloca também, né? Kardec explica que... Não, pode continuar naquele, eu vou falar só essa parte, sim, obrigada. Então ele coloca assim, primeiro que nós não estamos, né, fadados à fatalidade, e que violaria a questão do livre-arbítrio, e Deus nos deu inteligência para que a gente use essa inteligência, né, para que a gente tome decisões. Então, o que adiantaria Deus dar a gente? Questão da vontade. Nós todos temos vontade, nós todos temos desejos de crescer, de melhorar, de ter uma vida, né? Nós almejamos as coisas, né? Nós almejamos, nós temos planos, fazemos planos, né? E isso faz tudo parte do nosso livre-arbítrio. A gente não é robozinho sendo controlado para tomar decisões, né? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. O que é almejar?
Almejar é você, no caso, ter esse desejo, né? É uma vontade, né? Você ter essa Agora vontade. você vê, o início da palavra é alma. Hum, Quando você requer da alma, é aí que você almeja. Está junto com a vontade, está junto com o espírito da vida também. Então é muito importante que a gente começa, mesmo na pressa, a gente entenda essas coisas, Isso. porque quando você almeja alguma coisa, está dentro da sua alma. Isso, Valeu? muito bom. Valeu, professora. Minha professora boa. Pode continuar, obrigada. Aí quando eu passar, eu digo a você. Não, pode continuar. Não. Vai continuar aqui, não sabe? É, eu estou falando aqui desses três. Desculpa, Paulo. Não tem problema. E, então é isso, né? Primeiro, infringir a lei do livre-arbítrio. Segundo, Deus nos deu a possibilidade de termos sonhos, vontades, né? Inteligência para que a gente saia das situações e que a gente também se coloca, para que a gente aprenda a resolver problemas, né? Então, tudo isso demonstra que a prece, ela é necessária, né? Que esse contato com um plano superior, ele é importante para que a gente tome decisões melhores, né? Então, não querer fazer uma oração por achar que Deus já sabe de tudo, primeiro é uma falta de humildade também, né? E segundo, com esse tipo de mal entendimento, é você se colocar numa posição em que você não se encontra, você tem livre-arbítrio, você tem o direito de tomar decisões, boas ou ruins, né? Então, a prece, ela vai lhe ajudar nesse sentido também. Que decisão tomar? A ruim ou a boa? Se for a sua oração, provavelmente você vai ser levado a tomar a boa e não a ruim, né? Mas ainda fica com você essa decisão, porque você tem o livre-arbítrio. Em Paulinha, o Chico Xavier tem uma colocação interessante aí numa das passagens dele. Ele diz que a prece faculta o apoio interior. Isso. Isso aí é uma coisa importante também, porque às vezes a gente se sente assim, com medo, com receio, com dor, né? Então, quando você faz a prece, aí ela permite que o nosso interior, o nosso íntimo se sente apoiado, se sente sustentado, e aí favorece isso que você falou aí. Favorece a melhores escolhas, maior segurança. Exatamente. E outra coisa, esse lance do destino, que tem que ser assim, o Espírito da Verdade, ele já nos ensina no próprio livro da codificação do Kardec, que ele diz, o Kardec, será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, não se preocupe, porque a espiritualidade tem plano A, B, C, D. Aí o próximo, se ele falhasse, seria o Leon Denis, se o Leon Denis falhasse, tinha outro. Tudo para fazer. Então, assim, é o livre-arbítrio daquele escolhido optou por outra ou não conseguiu. A espiritualidade não vai parar, ela tem vários infinitos liberais, espíritos que trabalham para Jesus para organizar o caminho escolhido. Eles se adaptam rapidamente, né? Para isso que tem os mensageiros, os mentores, né? E aí que é o importante você falar, é a lei do livre-arbítrio. Você escolhe, você está livre. Olha que maravilha, Deus deu essa oportunidade para a gente não se sentir aquele, eu vou, sim, vai ter guerra, vai morrer. Não, né? O que você acha aí? Vai rezar que ele quer perder o braço, perdeu só um dedo porque era um bom patrão? Isso. Então, as profecias estão aí para não serem cumpridas. Não é assim que fala? Para você pede para modificar aquela tragédia, porque nós não nascemos para fatalidades. Nós é que escolhemos as fatalidades. Exato, né? Nós criamos. Muito interessante isso, né? A gente que escolhe a confusão todinha na vida da gente. Nós sabemos disso. Exato. E aí eles explicam que nós temos o poder de iniciativa, né? E isso faz com que os nossos destinos sejam criados por nós. Então, Deus dá a gente esse dom, esse presente, de que a gente, ele é o criador maior, mas cada um de nós tem a sementinha da cocriação, né? Então, a gente cria, nem que seja um bolo, a gente cria uma apresentação, a gente cria, né, um plano. Então, nós temos esse poder de criação, inclusive da nossa existência. E aí ele coloca assim: por isso é possível que Deus conceda certos pedidos sem perturbar as leis que regem o conjunto. Então,
é esse diálogo com o Criador, né? Que, mesmo que não fosse algo planejado, porque não necessariamente é uma fatalidade, né? Não faz parte de um processo, de um destino que nada sai do lugar, Deus, ele pode conceder, sim, algo a você, por você ter esse poder de livre-arbítrio, você pedir algo que está fazendo parte daquela sua realidade, né? Paulo, gente, engraçado, falando da prece, né? Você está falando que nós podemos essa capacidade de criar. Uhum. Que a gente falou agora, que a gente não tem fatalidade, mas nós criamos isso tudo. Então, à medida que nós percebemos que nós somos co-criadores de Deus, que a gente começa a criar uma simples oração, você começa a criar tudo em volta de você também. Todo esse mundo que você sonha e que a gente pensa que é para alguém criar, quando você percebe que está nas suas mãos, que está no seu poder, a coisa começa a fluir diferente. Isso, com certeza. Interessante. Faz parte da nossa inteligência. Exato. E aí, ele coloca assim, porém não é lógico acreditar que tudo que a gente for pedir, né, vai ser automaticamente cedido. E aí depois a gente fica chateado com Deus porque Deus não fez o que eu pedi, né? Porque aí começa a acusar, Deus não me escuta, Deus não adianta eu orar porque Deus não faz o que eu estou pedindo. E aí ele explica, Deus é como um pai cuidadoso, né? Que ele não vai dar para o filho tudo que o filho quer. Então, por exemplo, você está criando um bebezinho, se ele quer comer chocolate na hora da janta, você vai dizer não, né? Ele vai chorar, vai ficar chateado. Não, por quê? Porque você sabe que não é o melhor para ele. Ele vai precisar, vai fazer mal. Então, Deus é a mesma coisa. Se ele sabe que o que a gente está pedindo não vai trazer o bem, porque a gente só vê o agora, a gente não vê o amanhã, ele não vai conceder, né? E aí, o sofrimento que vem, às vezes que a gente pede para se libertar dele, que é comum, né? A gente não gosta de sofrer, por favor, nos liberte. E esse sofrimento continua, provavelmente é porque faz parte de um processo de aprendizado. Deus sabe mais do que a gente, então a gente tem que saber como orar, né? Se a gente pede o sofrimento para ir embora, ele não vai, então assim, olha, então eu tenho um plano aqui maior que eu não sei qual é, não sei o motivo, mas é ter aquela fé de que Deus sabe o que está fazendo e eu vou fazer o meu melhor para passar por aquilo. Aí eu vou orar pedindo orientação para como passar por aquilo, né? Ao invés de pedir para se livrar daquele problema. Então, Deus, sabendo da nossa necessidade, talvez de que aquele sofrimento momentâneo é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução como um ser, como seres imortais que somos, né? Então, a gente está pensando só na Paula de 2025, nos problemas de 2025, mas a Paula que vai ser outra pessoa daqui a 300 anos, talvez o momento de hoje ajude naquele futuro que eu não conheço ainda, né? Paulo, só um pouquinho aqui que eu achei. A Kardec é perfeito. Ele é um professor magnífico. Uhum. Quando ele fala, nós não estamos fadados à fatalidade. O que nós mais gostamos de fazer? Ai, tadinho da Paula. Ai, tadinho do Mário. Por que está passando isso, não é, Jane? Então, olha você ver essa fatalidade aqui, ela tem tudo a ver com a nossa intenção. Uhum. Qual que é o meu objetivo aqui agora? Até que eu estou fazendo oração. Eu já estou me fazendo oração que eu sou um coitadinho. Entendeu? Então ele já falou aqui, ó. Então não vem com esse negócio de mimimi pra cá. O Kardec tá falando pra gente que é isso. Não estamos fadados à fatalidade. Quer dizer que quando você vai orar, ai meu Deus do céu, eu estou passando isso. Eu não ganhei 100 milhões de dólares ainda, sabe? Todo mundo ganha, por que eu não ganhei também? Uhum. Entendeu? Então, quando a gente começa a orar, se a gente conseguir esvaziar a nossa mente e o nosso coração, aí que a gente começa a copiar com Deus. Isso. E não achar que nós somos vítimas. Sair desse vitimismo. É o que eu estou falando com a gente aqui. Sair desse vitimismo aí para a gente começar a criar aqui dentro da própria atmosfera da prece e da oração. Isso. Eu acho que eu vi uma frase, eu estou tentando lembrar exatamente como ela é, que é assim, o mundo está cheio de sofrimento, né? Mas não tem ninguém sofrendo em vão. Então, assim, a frase tem um efeito, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas basicamente dizendo, a gente passa por situações que a gente às vezes não entende, mas como espíritas, né, a gente tenta, através da fé, mesmo que a gente não saiba, porque espírita não quer dizer que a gente sabe por que a gente está sofrendo, a gente não lembra, né, a gente não sabe por que isso aconteceu, ou porque foi um acidente, ou alguma coisa que aconteceu na nossa vida, mas é aquela fé, a gente sabe, olha, tudo tem um plano, a gente faz parte de um processo de crescimento espiritual que não vem de agora, né? Eu nasci na década de 80, mas quantas outras décadas que eu nasci que eu não lembro, né? Então, assim,
esse é um processo longo, então a gente tem que ter fé nesse processo e saber se comunicar é uma das maneiras que a gente evita mais problemas, né? E evita mais situações difíceis para o nosso futuro. Tem um evangelho bem sofrer e o mal sofrer. Uhum. Você escolhe. Bem sofrer. E quando Jesus fala que bem-aventurados os aflitos, não são todos os aflitos, não são essas vítimas, né, profissionais. Nós somos. Bem-aventurados os aflitos é o que sabe bem sofrer. Esses são os bem-aventurados. Então, Jesus falou que nós somos bem-aventurados, então é isso mesmo, eu sou. Não. Esse aí não é bem-aventurado, esse aí é um pessoal que vai atrair a sua qualidade, né? Então é preciso compreender, por isso que ele fala, liberdade vos libertará. Por que uma prece dá certo, outra não dá? Por que quando você faz essa conexão com a espiritualidade, você se sente, chora quando você está fazendo uma prece sentida, porque você elevou o pensamento. Quando você não está com o seu pensamento elevado, qualquer coisinha te distrai. Cai um barulhinho aqui, não consegue nem fazer uma prece, não sabe fazer uma prece, porque tá pesado, né? É aquela coisa pronta que sai e cai no chão, você pisa na energia e não sobe, como o André Luiz fala no livro da série do André Luiz. Então, é muito importante essa humildade e essa coisa que brota no coração, que você se conecta com todos os mentores e eles se chegam. Quer dizer, eles estão aqui, né? Mas a gente se conecta com eles. É muito importante. Isso. E esse aspecto aí tem uma história que a Jane vai contar. Do Chico lá em Copacabana, com a menina, com a Bela. Mas não sei, de repente todo mundo já sabe, mas ele estava em Copacabana, ele foi no médico da oftalmologista, então ele estava em Copacabana com uma amiga no táxi, né, atrás, não sei se era até táxi, alguém estava dirigindo. Então, quando ele olhou para o mar, tinha uma moça, o carro estava parado no sinal, e a moça chegou com a vela, acendeu a vela e se ajoelhou. Ele falou assim, você, para a senhora que está, você não imagina a cena linda que eu estou vendo. Coisa linda, espíritos de luz do mar estão saindo, né? Aí falou a coloração azul, branca, brilhantes, estão saindo, pegando a vela, né, abençoando a moça e indo com esse pedido para o mar. E ela saiu, ficou tudo iluminado, eles que nunca tinham visto uma cena tão linda como aquela. Por quê? Porque ela estava pedindo do fundo do coração e aquela energia que ela depositou na vela, eles pegaram para trabalhar o que ela pediu. Ela estava pedindo para eles, né? Os espíritos do mar. Então é uma história linda, bem né? propícia, né? Para a prece. O importante é ter fé, não é qual é a religião que isso. É a tua fé e a tua conduta que te faz, né? Com certeza. E ele termina essa parte dizendo assim, né? Deus vai permitir que soframos como um cirurgião permita as dores de uma cirurgia que servem para salvar a vida do paciente. Então, a pessoa que faz a cirurgia vai passar por dores, né? Tem que tomar remédio, vai ficar dolorido, mas existe um motivo para aquela cirurgia, né? Então, você sabe que aquele sofrimento ele é momentâneo para algo melhor. Então, ele deu esse exemplo, assim, de Deus permitindo que a gente passe por um momento de sofrimento para algo melhor. E aí, Kardec faz, então, o que pedir? Deus sempre vai conceder, se pedir com confiança, a fé, a coragem, a paciência, a resignação. Então, o que deve ser pedido, né? Também nos concederá meios de sairmos por nós mesmos das dificuldades, através das ideias e inspirações dos nossos guias e dos bons espíritos. Nós, então, temos o poder da ação. Deus ajuda os que ajudam a si mesmos. Ele não vai assistir, porém, àquele que tudo espera, sem se mover ou sem fazer uso das suas próprias faculdades ou despender o mínimo de esforço, que às vezes tem para as pessoas que não sabem orar, né? Pedem coisas que elas podem começar a trabalhar naquilo, elas não precisam esperar um milagre acontecer para que a vida delas mude, né? Então, o que Kardec está dizendo? Batendo muito nessa tecla de que nós temos o poder de decisão. Nós temos o poder de decidir como fazer essa oração, nós temos o poder de decidir como transformar a vida da gente, né? Não é achar que vai ser
uma mudança drástica, vamos dizer assim, política, né? Infelizmente, é algo que ainda é muito comum no nosso plano, é esperar que uma pessoa resolva a vida de todas, não vai ser assim, né? Entra ano, sai ano, entra político, sai político, é todo mundo a mesma coisa. Então, é você trabalha, você faz a sua parte. E o que eu achei muito interessante nessa parte aqui é que Kardec diz que o que a gente tem que saber pedir, né? Confiança, fé, coragem, paciência e receber. Nesse momento que a gente está pedindo, a gente vai receber orientações dos nossos mentores, mas os mentores não vão resolver o problema por nós. A gente tem o poder de decidir se a gente vai fazer o que eles estão dando como conselho ou não. Então, tudo é livre-arbítrio. O que é que você vai fazer com esse conselho? Vai ignorar ele ou você vai seguir, né? Então, temos sempre poder de ação. Deus sempre dá a nós esse poder de decisão, inclusive na resposta que a gente recebe. Se a gente não gostou da resposta, então o problema não é a resposta, é a gente, né? Eu não gostei dessa resposta, vou ignorar. Então, é você que está tomando o seu livre-arbítrio, e não escolher a resposta que veio da prece que você fez, né? Paula, e eu acho tão... Quer dizer, o Kardec é uma maravilha, sabe? E da forma que ele ensinou tudo a gente, né? E às vezes a gente peca de passar isso para frente, porque o que você está falando aqui de intuição, por exemplo, a gente está orando. Se a gente conseguir conectar a intuição, é os nossos mentores. Até que a gente percebe que isso é um dom mediúnico, que cada um de nós temos, e conforme nós conectamos com os nossos mentores, com nossos guias espirituais, isso é muito bonito, muito bonito. E essa é uma lei natural, e que a gente ignora. Tantas vezes a gente tem intuição, a gente não dá atenção, não ouve, não quer ouvir. Sabe, você está lá no tapete, sabe? Então, quer dizer, mas isso faz parte da nossa intelectualidade e da nossa educação espiritual também. Isso. A parte do crescimento, a gente vai, quanto mais a gente aprende, né, vai amadurecendo, vai entendendo melhor. Não chega na idade que eu estou em uma que vai chegando para E aí, essa parte que eu também achei interessante, né, que não adianta você ficar sentado, orando, esperando que a vida aconteça, que vai surgir na sua porta, você abre a porta, está tudo resolvido. Também não é assim. Deus ajuda a quem ajuda a si próprio, né? Então, se ele vê você fazendo esforço, e é algo muito comum aqui da cultura americana, eles pensam exatamente assim. Eu trabalho para que Deus me ajude no meu trabalho. Então, eles acabaram tornando um pouco mais materialista nesse sentido, mas faz parte dessa cultura protestante, tipo, do trabalho é para Deus poder me ajudar também, porque ele está vendo que eu estou me esforçando, eu fiz a minha parte, eu sei que eu posso contar com ele quando chegar a hora, né? Então, eu acho interessante também. A gente pode passar para o próximo. E aí Kardec explica também o que é a prece. E ele coloca que a prece ela é uma invocação, né? Pela qual nós entramos pelo pensamento em comunicação com o ser a quem nos dirigimos. E esse ser a quem nos dirigimos, por exemplo, se você é uma pessoa de outra religião, né? E você ora por um santo, não tem problema nenhum. Ele explica que não tem problema nenhum. Se a que você se dirige, você invoca aquele ser através da oração, e aquele bom espírito vai levar essa oração para, no caso, se for da vontade divina, ser respondida, né? Então, ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação, e nós podemos orar por nós mesmos ou pelos outros. E ele explica, né? A prece feita a Deus é escutada por espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então, a gente ora a Deus, os espíritos que estão responsáveis por responder aquela prece vão ser os que vão fazer esse trabalho, né? Baseado na vontade divina. Nenhum espírito vai fazer o que você quer, vai ser baseado na vontade divina. Eles vão ouvir a sua prece, e baseado naquilo que você está pedindo, vão lhe oferecer a resposta necessária para você, né? Mesmo que não seja o que você queira ouvir ou a resposta que você esteja esperando nesse sentido. Vai ser algo melhor, né? Porque eles sabem mais do que a gente saberia. Então, o pensamento, ele explica, né? Ele é enviado como uma impulsão. Aí eu coloquei aquela foto ali em cima, tentando mais ou menos mostrar como se fosse uma impulsão elétrica, através do fluido universal que ocupa todo o espaço, os seres encarnados, desencarnados, assim como nos achamos dentro da atmosfera, né? Então, como nós sabemos, o fluido universal nós estamos imersos nele, nós não estamos fora dele,
E eu lembro a Haroldo falando que o fluido universal é a gente imerso em Deus, e Deus e Deus tendo ele dentro, nós dentro dele, né? Então, o fluido universal é esse contato com o divino. Então, estamos todos imersos nele, todos os planetas, está todo mundo imerso nele. E através dessa impulsão que o nosso pensamento cria a oração, né, como uma impulsão que conecta com o espírito a quem invocamos, através dessa oração. Se for a Deus, os espíritos responsáveis vão ter acesso a esse pedido, né, a essa oração. Então, quando dirigimos o pensamento a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, encarnado ou não, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, né? Ô Paulo, você está falando aqui só essa imagem aqui. Na hora que a sociedade perceber isso, sabe, da gente interconectar com os nossos mentores, com a casa, sabe, tudo é um fluxo de energia, a gente iria tão mais tranquilo, sabe, até que essas influências negativas, sabe, que tanto às vezes mexe com a maioria de nós, sabe, se você conseguir perceber onde é que sua energia está indo e tudo mais, sabe, é tão bonito, isso é tão profundo, sabe, mas assim, infelizmente, parece que é até estrangeiro quando a gente fala disso para certas pessoas, sabe, que todo mundo quer resposta agora. Um exemplo que você estava dando aqui, eu estava lendo, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e de um outro rapaz, né, do primeiro rapaz, interessante, só questão de energia, sabe, o cara deu um exemplo, sabe, se hoje chegar um moço aqui da Macumba, da Umbanda, que nós não conhecemos, e te dá um pirulito, olha você ver, te dá um pirulito, você não vai receber de um agrado, porque das nossas ignorâncias, dos nossos preconceitos, e de tudo, a gente vai pensar que aquele pirulito já vem com alguma mentina por ali por dentro, entendeu? Então, até tô mentindo, João, é desse jeito, né? Entendeu? E assim que são as orações e as formas de pensamento. E a gente não percebe às vezes, sabe? Até que a gente tire todo esse véu, igual assim quando o negócio do Chico lá, da oração da menina, foi lá colocar uma vela. A intenção dela foi tão bonita que veio tanto de anjo, de iluminado dos nossos mentores para receber, para carregar, sabe? Mas ela primeiro teve que dar, porque ela estava livre. Já, como o exemplo que eu dei, já vem com a ignorância. Então, mas isso tudo é energia, sabe? Isso é bonito demais da conta, sabe? Esses ensinamentos. Tem uma história bem interessante também, quando eu trabalhava no posto de gasolina. E o meu parceiro de trabalho, ele era evangélico, né? Certo. E na época do Socorro Damião, distribuição de doce é Normal. normal, né? Então, tinha gente que vinha lá no posto lá e me dava um pacotinho de doce. Já sei. Pra mim, eu tô lá comendo. Deixei lá do meu computador, tá tudo. Eu ficava no caixa, né? Aí ele chegou no turno dele, ele chegou e já pegou. Aí pegou a segunda, eu falei, Gosto daquilo. trabalhando com esse avião, viu? Pois é. Mas eu vou saber, por exemplo. Você sabendo ou não, você não vai te fazer mal nenhum. E outra coisa interessante também de a gente saber sobre a prece, a importância, até de vocês fossem se comunicar com os desencarnados e eu desencarnado, né? É importante também, às vezes eu tô com um problema com o mar, a gente não consegue resolver aqui, né, no físico. Eu posso pedir quando eu for dormir, pro meu próprio espírito, conversar com o espírito do mar e ele poder entender. Isso. Existe isso também, né? Muito bom. Isso tudo é mediunidade também. Porque, por exemplo, sabe, a mãe da gente, por exemplo, você tem filho, eu tenho minha mãe, tinha hora que eu ligava para minha mãe, eu ia tocar no assunto, ela já sabia já. Olha só. Isso, essa telepatia entre pessoas, coisas afins, vai como se fosse um telefone celular sem fio. Interessante, né? Não, sem problema. É muito interessante mesmo. E aí, ele explica, né, que a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e a vontade. É assim que os espíritos ouvem as preces que lhes são dirigidas. É assim que os espíritos se comunicam entre si e que nos transmitem suas inspirações, né? Então, eles todos se comunicam através
impulsão pelo pensamento, né? Nós, encarnados, precisamos ainda dos órgãos e tudo, né? Para a gente se comunicar, precisa do ar para poder mandar o som, né? Mas temos também, por sermos espíritos, primeiro, temos essa possibilidade através da oração, dessa impulsão de pensamento, essa invocação acontecer, né? E eles explicam, na grande maioria das vezes, somos os responsáveis pelas nossas tribulações, resultados de todas as infrações que cometemos à lei de Deus, né? Então, a gente o tempo todo viola a lei de Deus e depois não quer ter que lidar com a consequência disso, né? Se prestássemos atenção a todas as boas orientações dos espíritos, que vêm através, né? Você faz a prece e recebe essa orientação, que nos querem bem, se usássemos da oração para evitar cometer erros, já seríamos seres ditosos, né? Então, assim, se a gente... O que eu achei muito interessante que ele coloca aqui nesses momentos que a gente está para tomar uma decisão, às vezes de impulso, de raiva, se recolher numa oração, porque aí a gente vai receber a orientação correta, né? De como se importar e evitar esse monte de dor de cabeça que a gente acaba criando sem perceber, né? E que ele fala, a gente já seria ser ditoso se a gente já evitasse causar dor de cabeça para a gente e para os outros. Imagina como seríamos felizes nesse sentido. Então, está no pensamento o poder da prece. Por nada depende de palavras, nem do lugar ou momento em que aconteça. Nós podemos orar em toda a parte, né? Então, a prece ela pode acontecer em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares, né? O fluido cósmico, os espíritos, nossos amigos, estão conosco. E, então, é uma boa forma da gente entender, né? O poder da nossa mente, da ação, do livre-arbítrio, como sempre. E o nosso poder de transformar também o nosso futuro, né? Porque só da gente conseguir evitar causar mais dor de cabeça para a gente, trazer mais problemas, a gente já está montando aí uma vida muito mais tranquila, né? Pode passar para o próximo, Mário, por favor. E aí ele dá algumas dicas de como orar, no finalzinho do capítulo, né? Primeiro ato que devemos fazer, quando a gente volta do sono, já começa a explicação, é fazer uma prece. Então, é um convite, né? Tarefa de casa para a gente. Acordou, faz uma prece. E ele diz assim, o espírita, portanto, deve orar assim que volta à carne, com humildade, no ímpeto de reconhecer todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, mesmo que a gente não lembre, né? Nos foi permitido durante essa noite conversar com nossos guias, receber orientações, receber conselhos, né? E força também, perseverança, a gente volta com... Geralmente acontece isso, quando a pessoa está muito triste, dorme, né? Dorme, quando você acorda, já está se sentindo melhor, a gente às vezes acha que é porque eu descansei, né? Não só porque o corpo descansou, mas provavelmente, muito provavelmente, você também recebeu auxílio espiritual nesse momento. E ore para Deus que lhe conceda amparo, indulgência e misericórdia, né? E aí ele repete que você pode orar para nós mesmos e pedir também para pessoas que necessitam. E ele diz, mas quando você orar pelo que você precisa, não é somente orar pelo que você precisa de maneira passageira. Ah, eu quero ser rico, por favor, deixa eu ganhar na Mega Sena, né? Coisa do tipo. Não é esse tipo de oração. Mas você orar para receber bens que são muito mais importantes, por exemplo, como a sabedoria, me dê a sabedoria para resolver esses problemas, me dê a sabedoria para eu lidar com essa dificuldade, né? Me dê a sabedoria para eu me tornar melhor, porque é uma coisa que a gente também pede pouco, me ajude a ser uma pessoa melhor, né? Ele fala assim, quantos de vocês pedem a Deus para vocês se tornar uma pessoa melhor, para Ele ajudar você a ser melhor? A gente não ora para isso, né? Então, se você começa a focar no que realmente importa, é como se fosse uma bola de neve. No momento que a gente se torna melhor, a gente sofre menos, que a gente desapega de coisas que a gente tem, que a gente acha que é importante, mas quando você se melhora espiritualmente, você vê, tem tanta importância assim, né? Então, a gente sofre menos, a gente não percebe, não fica tão preso à matéria nesse sentido, né? Dos problemas do dia a dia, a gente entende que eles existem, mas quando a gente
pede a Deus por essas coisas que são eternas, né, que são valores divinos, a gente se transforma. A vida pode continuar a mesma, mas nós não somos mais o mesmo. O nosso olhar muda, né? E é uma coisa que muitos hindus, enfim, budistas, né, eles já vêm falando isso também, de forma milenar, de que a vida ela é ciclo, né? Altos e baixos. Você não se apega nem ao alto nem ao baixo. Não pode se apegar, porque o alto passa, o baixo também, né? Então, essa é a importância da gente entender a vida como uma questão imortal. Nós estamos num processo temporário, né, nesse momento. E então, se a gente pede o certo, a gente se ajuda muito. Nesse momento e no futuro também, né? Eu acho também que a importância do saber pedir, né? Uhum. Porque é aquilo, a gente pede paciência, a gente não vai ganhar paciência, a gente vai enfrentar situações para que a gente se torne paciente. Isso. Então, quanto mais paciência você pedir, mais situações como essa. Então, a gente tem que aprender a pedir, né? Você pedir sabedoria, Uhum. e não exatamente a paciência, porque a gente não vai ganhar em forma de paciência, a gente vai ganhar em forma de situações que Uhum. nos tornem pacientes. Isso. E aí, às vezes, a gente não sabe olhar. Eu Isso. falo, meu Deus, mas eu tô rezando todo dia, tô pedindo paciência todo dia, e só tá cada dia uma coisa, né, assim, pior que tá acontecendo. Então, Isso. eu acho que também o saber pedir, né? Isso, não adianta eu pedir para ser milionário, né? Sem querer Exato. trabalhar, por exemplo. Então, Exato. é o que a gente pede e a gente tem que prestar atenção nisso, porque é isso. Eu acho que é essa forma, né, que faz com que a gente também, além do merecimento, obviamente, consiga alcançar aquilo que a gente está pedindo. Exatamente. Isso é muito importante, porque a gente precisa distinguir o que é dor e o que é sofrimento. Uhum. Como exemplo, você fez a cirurgia, né? Então, você vai levar pontos, vai demorar a cicatrizar. Então, quer dizer, uma coisa orgânica. Isso é uma dor que não tem como você evitar. Isso. Mas se você começar a murmurar demais, a dor vai estender mais tempo. Então, Isso. quer dizer, é porque a Rani está falando que realmente a gente ora por paciência, então vai vir provas, situações que a gente praticar. Porque se você não praticar, você não vai. Eu tô aqui batutando aqui agora, sabe? Agradecendo a Deus, porque poderia ter perdido a Ribeira aqui, não, uma simples, esse telefone aqui já é tão normal, todo mundo é tão jovem, ninguém vive a vida sem um telefone hoje em dia. E a gente tá tendo dificuldade de fazer uma coisa tão simples. E aí eu falei, não, calma, mano. Mas você tá vendo? São coisinhas simples que você aí depois resolve. Isso. Você não pode estressar. Exato. Exatamente. Nossa, tá ótimo. Então, ele coloca, né? Pedir por aquilo que necessitamos, mas pedir o certo, né? Do que a gente necessita, não questões passageiras. A prece não precisa ser em lugar específico, ela também pode ser um ato de amor, então a prece ela é uma ação, né, oração, então quando você age de forma amorosa, quando você ajuda, quando você é gentil com a sua família, com seus amigos, se quer ou não, é uma prece, porque você está ali abençoando aqueles relacionamentos, né, ela pode ser um ato de amor, levar o pensamento quando uma infelicidade acontece, agradecer quando um acidente é evitado, ou um problema, que vocês, graças a Deus, né, poderia ter sido um acidente grave e não foi, você está dirigindo e vê, quase que o carro vem, mas não faz nada, graças a Deus, né, foi um livramento, como a gente diz. Então, essa humildade de entender situações boas na nossa vida, que a gente eleva e diz, obrigada, Senhor, por estar acontecendo, é uma prece. Situações que poderiam ter sido ruins, não aconteceram, obrigada, Senhor, é uma prece, né, então esse relacionamento com Deus. Portanto, agradecer. Portanto, a prece pode ser a qualquer momento, não só quando você se levanta, né? Tenha certeza que um só pensamento desse, se partir do teu coração, será ouvido por Deus. Mais do que longas orações automáticas, feitas somente para cumprir um ritual ou obrigação, né? Que foi mais ou menos o que o fariseu fez. Olha, eu pago meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, ele estava fazendo uma lista ali, secando, né? A lista do que ele faz certinho, mas essa não é uma oração que está vindo realmente do coração dele. E aí, para finalizar, orar é permitir que Deus haja em nossas vidas. Quando você não ora, você se priva de sua presença no nosso dia a dia. É uma forma de nos conectarmos com os anjos, de sairmos das vibrações e barulhos terrenos e irmos, ele coloca, né, sentir os cânticos dos anjos. Então,
Essa é a prece. E aí, para finalizar, tem aqui uma mensagenzinha do Chico, né? Você tem como... Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Então, a prece tem esse poder também, né? A gente evitar problemas, a gente evitar agravar situações, porque a gente recebe auxílio de quem sabe mais do que a gente. Obrigada. Perfeito.